senhores e senhoras da imprensa, ao telespectador que nos acompanha. Deputado Fernando Hugo, eu não pude fazer a parte a Vossa Excelência e também não vai ser o tema do meu pronunciamento que eu me reservei para fazer hoje. Mas eu ia solicitar uma parte, mas não tínhamos mais tempo, com relação à vinda de médicos cubanos para o Brasil. Escrevi até um artigo no jornal O Povo, onde digo claramente que sou contra qualquer médico, inglês, alemão, argentino, cubano, que venha para o Brasil e queira atuar na medicina, que não se submeta ao exame para revalidar o seu diploma. Se o médico vier de Cuba, Honduras, França, Inglaterra, Alemanha, fazendo o teste para revalidar o diploma, se submetendo à lei brasileira, pode vir qualquer um. Agora, modificar a lei, facilitar a vinda de médicos de onde quer que seja, aí eu sou totalmente contra. Eu acho que o Brasil não pode, de maneira nenhuma, agir de maneira pessoal, porque são médicos cubanos. Faça o teste. Passou, revalidou o diploma da medicina, se tornou e comprovou que tem capacidade de exercer a profissão da medicina, que o Brasil absorva. Isso é para o inglês, é para o holandês, é para o polonês, é para todas as nacionalidades. O que não podemos é facilitar a entrada de médico de onde quer que seja, que não se submeta ao teste de revalidação do diploma médico. Portanto, eu acho que essa é a opinião da grande maioria dos brasileiros, como externou a deputada Miriam Sobreira, como externou a deputada Silvana, como é o pensamento do deputado Fernando Hugo e dos demais deputados. Deputado Vasco Landim, eu ouvia Vossa Excelência falando sobre este mal que assola o país, que é a droga. A droga. E a droga, o mundo da droga, ele existe, e existe os que sobrevivem dentro dele, porque existe no Brasil uma pobreza enorme, não é o pobre, é a pobreza, com a desigualdade social, que é igual à desesperança. E o cidadão, o adolescente, a criança desiludida, sem escola primária que preste, sem escola fundamental, sem posto para atender aos infortúnios da saúde, sem lazer, o pai desempregado, o Estado omisso, que não se apresentou a esse cidadão em forma de escola, em forma de posto de saúde, em forma de vacinas, em forma de lazer. Então, esse cidadão desesperançado, ele termina indo para o mundo da droga. E quando o Estado se apresenta a ele, a esse abandonado pelo poder público, é em forma de polícia, é em forma de promotor de justiça, é em forma de juiz e é em forma de cadeia. Cadeia esta que não ressocializa, porque aquele cidadão que ingressou naquela cadeia, ele nem socializado foi. Portanto, o pouco tempo que ele passa na cadeia, no presídio, ele vai retornar para conviver conosco na sociedade e retorna muitas vezes, deputado Vasco Landim, pior. Porque nós não temos no Brasil um sistema carcerário que ressocialize o preso. E também há por parte da sociedade um erro. Muitas vezes, eu ouço das pessoas equilibradas até, de dizer, ora, o governo agora vai dar isso para o preso tem 5 refeições por dia, o preso assiste televisão, o preso joga bola. Eu digo que tem que se fazer muito mais pelo preso ainda. Não queira que o sistema carcerário marginalize mais ainda. O preso tem, eu digo para essas pessoas, às vezes menos orientadas, eu digo, deputado Eliano Novaes, que esses presos, eles devem ser muito bem tratados, porque com 4, 5 anos,
eles vão voltar a conviver conosco. Deputado, então, se não houver a ressocialização do preso, nós seremos amanhã refém, porque gastamos com ele, ele vai voltar para a sociedade e convivência conosco, e volta pior, porque o Estado não ressocializou. E aproveitando esse mote que o deputado Vacilandinho nos deu, e eu já ia me pronunciar sobre um documento que recebemos de uma promotora de justiça, doutora Fernanda Marinho, e da Inês Romero, que é presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Ceará, e coisas colocadas neste relatório que nós sabemos, mas quando nós temos isto escrito, escandaliza-nos. Veja bem, deputado Vacilandinho, a ditadura militar no Brasil e em outros cantos, e tanto faz ser militar ou não, mas a ditadura, o pior quadro da ditadura é nós nos surpreendermos dentro de nossas casas, ou em qualquer lugar, a chegada, por exemplo, de uma polícia e nos arrasta e nos prende, nos tortura e nos mata. Porque a ditadura, ela na sua feição mais maligna, ela se apresenta dessa forma. O cidadão de bem, de repente é sacado de sua casa ou do seu lazer, levado para uma prisão, torturado e morto. Então isso é um quadro terrível, a imaginação disto. E nós tivemos isso no Brasil. Está aí a Comissão da Verdade para elucidar alguns fatos que não foram ainda elucidados. E na polícia e no Estado de Direito, portanto o Estado de Direito e o Estado democrático, nos estarrece um relatório, quando nos chega, de uma promotora de justiça e de uma representante da Polícia Civil, que diz o seguinte: existem, olhe bem, primeira página, existem registrados cerca de 60 mil mandados de prisão em aberto no Ceará. Tem 60 mil pessoas com ordem de prisão no estado do Ceará que estão soltas. 60 mil pessoas com mandato de prisão. Isso é um dado estarrecedor. A Polícia Civil está com milhares de laudos cadavéricos, sem autoria e sem indiciamento das pessoas que cometeram esses homicídios. Milhares. Por falta de contingente policial para investigar. E o que é mais grave, os poucos policiais que existem vivem nas cadeias a cuidar de presos que não era para estar lá. Deputado Júlio César Filho, vamos nos imaginar, nós, que temos um pouco mais de cidadania, conhecemos nossos direitos, temos um familiar nosso assassinado entre esses milhares e nós não sabemos quem o matou. Isso é o maior incentivo à criminalidade, à impunidade. Porque o cidadão que comete o crime, ele sabe do crime que cometeu, ele sabe a rua onde pegou sua presa, ele sabe quem matou muitas vezes, mas ele sabe que não será investigado. E quando ele tem a certeza de que não será investigado pela polícia do Ceará, e aí não é a polícia que não queira, é porque ela não tem condições de investigar, porque o Estado não dá, o governo do Ceará não deu e nem está dando, e nem dará nesse governo. Então, deputado Eliane, isso é o maior incentivo à criminalidade por conta da impunidade. O matador, se ele não tem a presença do Estado para acuá-lo, para prendê-lo, para fazê-lo responder processo e prendê-lo, ele matou um, ele mata dois,
ele mata 3, ele mata 30. Quando oportuno. Porque ele sabe que não vai ser punido. Ele não vai ser punido. E aí eu vou mais um pouco adiante e digo o seguinte, deputado Eliano Novaes. Quando 5 dos 100 crimes, 5 no Ceará, de 100 crimes que se cometem, 5 são elucidados. Quando um é preso e condenado a 30 anos de cadeia, 30 anos, que é o máximo, ele com 6 anos volta a conviver conosco. Que também isso é uma impunidade. Porque não dá para entender como é que o sistema penal condena um homicida a 30 anos de cadeia e ele com 6 anos está nas ruas convivendo como se nada tivesse feito. Exemplo disso, eu digo sempre, que é o símbolo da impunidade, foi o Mainha, que matou mais de 30 pessoas em processo e mais de 80, segundo a imprensa. Mainha, depois de matar 30 seres humanos, foi morto em liberdade em cima de um cavalo. Em cima de um cavalo. Relatório da doutora Fernanda Marinho, apresentado aqui aos senhores deputados. Todos receberam esse relatório, que é um relatório que nós devemos fazer uma reflexão. Em uma inspeção realizada no 30º Departamento de Polícia, a controladoria detectou, somente nesta delegacia, 300 laudos cadavéricos, sem que tenha sido instaurados os respectivos inquéritos policiais. Olhe bem, 300 famílias que perderam seus entes queridos ou não, perderam seus familiares, têm o desprazer, a violação de um direito, quando nenhum desses 300 inquéritos, nenhum desses 300 homicídios, foram instalados os respectivos inquéritos. Deputado Cineval, isso é a apologia à impunidade e à criminalidade no estado do Ceará. E o que é que os policiais podem fazer? Nada. Porque o dado que eu vou dar aos senhores mostra que nessa área o governo do Ceará fracassou. Fracassou. Mesmo com a apologia feita à delegacia de homicídio, deputada Fernanda Pessoa, que é uma bonita delegacia, mas que infelizmente a delegacia de homicídio não está podendo elucidar crimes no estado do Ceará, os homicídios, porque nós, que temos uma população similar do Pernambuco, lá nós temos 7.000 na Polícia Civil. 7.000. Nós tínhamos até há poucos dias 1.600 deputados Cineval Roque. Com 600 que foram chamados agora, dá 2.200. Como é que uma polícia dessa pode investigar, meus senhores e minhas senhoras? O cidadão agredido, que tem seu familiar assassinado nas ruas de Fortaleza, que houve um aumento já de 29%, me dá uma chance, de homicídio no estado, e a cada momento são assassinados 7 pessoas por dia no Ceará. 7 pessoas por dia no Ceará. Como a polícia pode investigar com apenas 1.600 componentes da Polícia Civil, quando deveria ter 7.000, como tem o estado de Pernambuco? Portanto, nós estamos no estado que nós estamos entregues à própria sorte. Nós estamos, deputado Cineval, eu vou dar uma parte a Vossa Excelência, nós estamos como presas fáceis na selva entregue aos leões, que o leão vem, pega aquela presa, mata, come e vai embora. No outro dia ele volta, pega outra presa, mata, come e vai embora. Assim está o quadro de homicídio no estado do Ceará. Esse quadro é gerador de violência. É gerador de violência por parte do governo do estado do Ceará. Eu não sei... Esse papel de trazer o que é bom é do senhor, de Vossa Excelência. Presidente, concederá mais 3 minutos para Vossa Excelência conceder os apartes. Ouvindo o deputado Cineval Roque, eu vou responder da seguinte forma, deputado. A responsabilidade de execução de políticas públicas é do executivo. Ele é quem traz as políticas públicas. E eu quis aqui trazer para discutir segurança pública o secretário de Segurança Pública. E Vossa Excelência votou contra o meu pedido. Eu estou querendo discutir.
eu apresentei um requerimento para discutir com o secretário de Segurança Pública a situação de violência no Ceará, aqui na Assembleia, e Vossa Excelência votou contrário ao meu pedido. Na sessão seguinte, a Vossa Excelência para votar a favor de um requerimento para trazer o Conselho de Segurança Pública, e Vossa Excelência também votou contra o meu requerimento. Ou seja, a ideia que o senhor me dá de eu trazer para cá, na Assembleia, discutir, Vossa Excelência me negou, porque Vossa Excelência não me permitiu, e nem a sociedade cearense, discutir o tema que eu estou trazendo. Por isso, deputado, que aproveitando as palavras de Vossa Excelência ainda, Vossa Excelência estabeleceu os vários avanços do governo atual, criticando o governo anterior, a quem o senhor deu apoio. Vossa Excelência apoiou o governo anterior. E eu aqui não sou defensor do governo anterior, não, até porque fazia oposição também ao governo anterior. O fato é que, diante de tudo que o deputado Cineval Roque disse, escolas profissionalizantes, hospitais, existe algo que o governador do Ceará prometeu. Ele não prometeu escola em tempo integral, ele não prometeu escola profissionalizante, ele não prometeu Castelão, ele não prometeu Ponte Estaiada, ele não prometeu aquário, ele não prometeu centro de eventos, ele prometeu acabar com a violência no Ceará com o programa Ronda do Quarteirão. E ele sequer, deputado Antônio Carlos, manteve os números de homicídio no Ceará no status que estava. Nós aumentamos significativamente o número de homicídios, o que prova que em política social e que em política de segurança pública o governo Cid Gomes fracassou. E digo mais, que as crianças que iniciaram naquela época do governo Cid Gomes tinham 9, 10 anos de idade, hoje estão com 17, matando e morrendo por conta do tráfico, por conta do consumo da droga, por conta da omissão do Estado, que não deu a esse a condição de ter uma qualificação. Portanto, a responsabilidade não é nossa, deputados, é do Executivo, que se obriga a aplicar políticas públicas para minimizar os problemas do Estado.